Olá! Eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Bem, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre o item 107, Renovemo-nos dia a dia, do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nessa página, Emmanuel começa com um versículo que está em Paulo, na carta aos Romanos. Diz-nos assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso foi Paulo que escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E sobre esse versículo, Emmanuel diz-nos o seguinte: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na função exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Então, logo nesse primeiro parágrafo da página, Emmanuel vem dizendo para nós que a verdadeira transformação, ela não pode ser feita de fora para dentro. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina que nos motiva a nos melhorarmos, a nos transformarmos. Mas essas transformações, elas nem podem ser aparentes, só na aparência, como os fariseus, que Jesus tanto falava, tanto chamava a nossa atenção sobre as atitudes deles, que eram atitudes externas. Jesus chamava a nossa atenção para isso. Nós não podemos ficar presos às aparências. E essas nossas transformações, elas nem podem ser aparentes e nem podem ser aquelas transformações que são como aquela semente que caiu na terra, mas a terra não era boa, então a semente não teve nem oportunidade de florescer, ela não teve oportunidade de se desenvolver. A nossa verdadeira mudança, ela tem que vir de dentro para fora. É por isso que muitos psicólogos dizem para nós que nós não conseguimos mudar ninguém. Porque essa mudança, ela precisa vir com a vontade. E a vontade, ela não pode ser algo que é colocado. Ela tem que ser algo sentido. A vontade é uma força motriz, é uma potencialidade da nossa alma que vem de dentro, que faz com que nós transformemos a nossa vida, se assim nós desejarmos, de um dia para o outro. Nós falamos que a natureza não dá saltos, que nós não vamos evoluir assim de um dia para o outro, só que a vontade, ela vai movimentar dentro de nós todos os recursos que nós possuímos para alcançarmos aquela mudança. E a vontade, ela não vai transformar, ela não vai movimentar só esses recursos internos. Como nós tomamos a decisão, admitimos, não, agora eu quero mudar. Eu decidi que eu vou mudar. Eu decidi que eu não vou mais me ferir, me magoar, me prejudicar.
Porque às vezes nós temos a ilusão de que a nossa transformação vai beneficiar as outras pessoas. Até vai. Só que os primeiros a serem beneficiados com a nossa transformação para melhor somos nós mesmos. Aquele que acende a vela é o primeiro a ser por ela iluminado. Depois é que aquela luz vai se irradiando um pouquinho. Mas o primeiro que é iluminado é aquele que acende a vela. Então essa transformação, depois que nós de fato tivermos tomado essa decisão, eu quero me transformar, eu quero cuidar melhor de mim, sendo uma pessoa melhor, o próprio universo, ele começa a oferecer para nós oportunidades, ele começa a oferecer para nós recursos para que nós consigamos alcançar aquele objetivo no bem. E Emmanuel vem dizendo aqui para nós que às vezes nós buscamos essa mudança exterior, querendo dinheiro, querendo uma posição social melhor, o que não tem nenhum problema. Nós sempre gostamos de frisar muito isso. Não tem o menor problema eu querer ter melhores condições financeiras, eu querer ter um emprego melhor, eu querer ser promovida no meu trabalho. Isso é lei de evolução, não tem o menor problema nisso. O problema nós sabemos que está sempre no excesso. Se nós acharmos que a nossa vida só vai ser feliz se nós conseguirmos aquele bem, se nós alcançarmos aquele padrão de vida, ou se nós conseguirmos aquela promoção, aí nós vamos ter problemas. Porque a nossa felicidade não pode ser posta em nada que não seja dentro de nós. A nossa felicidade ela não pode ser colocada em nada que não seja verdadeiramente nosso. E nós sabemos que tudo que existe aqui no mundo está aqui para o nosso empréstimo. É um empréstimo. Nós usamos, usufruímos e temos por obrigação deixarmos aqui uma situação, na medida do possível, é claro, uma situação melhor do que aquela que nós encontramos. Não é? E Emmanuel segue falando para nós. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Vamos imaginar esses vultos do espiritismo, do cristianismo, nem do espiritismo, do cristianismo. Por exemplo, o próprio Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando escreveu esse versículo, ele já estava em um processo de total renovação interior. A história de Paulo é conhecida para nós. Maria de Magdala também passou por uma transformação. Pedro, o apóstolo Pedro, também passou por uma transformação. Só que essas transformações, elas podem vir, como está dizendo aqui, com suor e lágrimas. Suor, eu acredito que sempre. Porque para nós nos renovarmos é preciso que nós pratiquemos o trabalho. Não só o nosso trabalho material, mas também o trabalho no bem. Então, o suor representa aqui para nós essa nossa disposição de nós arregaçarmos as nossas mangas e começarmos a trabalhar na vinha do Senhor. E se nós, por algum problema, às vezes físico mesmo, às vezes financeiro, às vezes por conta da própria pandemia, nós estivermos impossibilitados de realizarmos esse trabalho material, nós sempre podemos trabalhar com a caridade moral. Mas sempre lembrando, tanto a caridade material quanto a caridade moral, elas devem ser praticadas de forma verdadeira, desinteressada.
Eu não posso, porque eu li isso aqui, dizer, não, eu agora vou trabalhar porque eu quero conseguir algo de bom. Só para isso. Ou só para aparecer para as pessoas, ou para as pessoas poderem falar, nossa, olha como ela trabalha, nossa, olha quantos trabalhos ele faz. Então, a nossa decisão, ela tem que partir do nosso coração e tem que ser uma decisão desinteressada. Nós não podemos achar que nós vamos trabalhar, nos mostrar para as pessoas e ainda assim iremos conseguir outros méritos. É claro que nós sabemos que toda ação no bem é para nós algo que vai nos auxiliar em algum momento. Só que a verdadeira caridade, ela precisa estar alinhada ao desinteresse. Então, o suor é o trabalho. Nós realmente, como a gente diz no dia a dia, é nós colocarmos a mão na massa. É nós fazermos o trabalho que tem que ser feito sem escolhermos o trabalho. Ah, esse trabalho não é para mim. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Eu vim de outra casa. Às vezes acontece isso também. Nós somos novos naquela casa e porque nós tínhamos determinadas funções na nossa casa espírita anterior, nós achamos que aquelas pessoas que mal nos conhecem precisam nos dar o trabalho que nós achamos que é o melhor para nós. Vamos usar aqui um exemplo também bastante conhecido, André Luiz. André Luiz, assim que chegou ao nosso lar, por ele ser médico, ele achou que ele iria trabalhar com a medicina. E não foi isso que aconteceu. O primeiro trabalho dele foi um trabalho espontâneo de limpar o chão. Mas naquele momento ele já estava preparado, porque ele se abriu para esse preparo. Ele tomou essa decisão de fazer diferente. E então aconteceu uma situação próxima a ele estava com um companheiro que sujou o chão e ele na mesma hora pegou e foi limpar. Então não importa o trabalho que nós estamos desenvolvendo na casa espírita, não importa se nós estamos nos bastidores de algum trabalho. O importante é nós participarmos de alguma atividade, se possível, dentro das nossas condições e de forma desinteressada. Simplesmente trabalhar para podermos auxiliar na vinha do Senhor. E as lágrimas? É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. O que seriam essas lágrimas? Essas lágrimas podem ser as lágrimas que nós derramamos, por exemplo, quando nós caímos em nós, quando nós percebemos um erro que nós cometemos. Pode ser quando nós percebemos que aquilo que nós tanto queremos não vai se concretizar, pelo menos não naquele momento, pelo menos não daquela forma. Eu queria tanto, eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, eu mexi em tudo que eu podia, eu me dediquei tanto, mas não foi possível. Então essas lágrimas, elas podem ser, em princípio, lágrimas de tristeza, lágrimas de remorso, podem ser lágrimas também de frustração. Mas o que importa para nós é nós pegarmos essas lágrimas e naquele momento doloroso, às vezes até mesmo num momento de rebeldia, nós pararmos, respirarmos fundo e nos lembrarmos de que somos filhos de Deus, de que Deus nos ama infinitamente, de que não é porque nós cometemos um erro, não é porque
aquele meu objetivo não foi alcançado, que Deus esqueceu-se de nós. Às vezes nós nos esquecemos de nós mesmos. Às vezes nós nos esquecemos de Deus. Esquecemos-nos de que Ele nos ama, de que Ele é bondade, de que Ele é justiça. E então nos entregamos. Porque os momentos de tristeza, os momentos de rebeldia, os momentos de frustração fazem parte da nossa caminhada. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Tudo isso compõe a cena que nós vivemos. Tudo isso faz parte da nossa vida. O que nós não podemos é nos entregarmos a essas dores, a essas lágrimas, é permitirmos que essas lágrimas tomem conta de nós. Segue, Emmanuel. Aceitar os problemas do mundo e superá-los. A força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. É uma palavra que tem sido muito utilizada em várias palestras que eu tenho assistido. Eu tenho tido a oportunidade de ouvir essa palavra. É o assentimento. É nós aceitarmos a vida como ela se apresenta para nós. Não é nós nos acomodarmos, mas é nós percebermos que naquele momento a vida está do jeito que está. A vida é isto que está aparecendo aqui para mim agora. Então eu vou aceitar os problemas do mundo e superá-los. Observe que Emmanuel não diz para nós sentarmos e falarmos: ai, eu tô com tantos problemas, ai, eu não consigo fazer isso, ai, mas isso não dá certo. Não, porque isso seria uma acomodação. Isso seria uma atitude derrotista. E nós nascemos para vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas próprias dificuldades e vencermos as situações que aparecem para nós. Então é interessante que Emmanuel coloca esses dois verbos juntos: aceitar e superar. Então eu aceito primeiro, porque quando eu aceito, eu tenho serenidade para observar aquela situação, para perceber o que aquela situação pode estar querendo me ensinar, e até mesmo com o tempo, com preces, até o momento, eu vou aceitando aquela situação até o momento em que eu consiga encontrar uma forma de superar aquela situação. Sempre lembrando que essa superação, é claro, ela não pode trazer para nós mais problemas. Não adianta eu dizer que eu quero superar uma situação se eu vou gerar mais problemas para mim. Então, quando eu for superar essa situação, eu preciso fazer isso de forma que as minhas atitudes estejam de acordo com a lei do amor. E ele diz aqui, ele fala para nós, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade. Então, o trabalho sempre. A doutrina espírita sempre nos convida ao trabalho. Sempre. Porque quando nós trabalhamos, realizamos qualquer atividade em prol do outro, mas que nós sabemos que em primeiro lugar é em prol de nós mesmos, nós nos desligamos um pouquinho das nossas aflições, nós abrimos um campo mental para nós conseguirmos receber uma inspiração, uma sugestão. Então, esse trabalho ele tem que estar presente na nossa transformação. Eu não tenho como me transformar se eu não realizar algum tipo de trabalho, alguma tarefa. Pode ser uma tarefa de falar, pode ser uma tarefa dentro da casa espírita, pode ser uma tarefa dentro da minha casa, pode ser uma tarefa dentro do meu trabalho. Isso tudo é trabalho.
Essas tarefas que nós vamos desenvolvendo é o algo a mais. É isso que vai burilando o nosso orgulho, vai burilando o nosso egoísmo, porque quando nós fazemos um pouquinho a mais do que a nossa obrigação, nós estamos nos doando para o outro. Não é verdade? Segue Emmanuel aqui. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Dor e sacrifício, aflição e amargura. Por quê? Porque geralmente, nesses momentos, nós nos voltamos mais para Deus. Geralmente, nesses momentos, nós buscamos nos elevar. Nós fazemos uma prece, nós assistimos alguma palestra, nós lemos uma página edificante. Quando nós percebemos que a situação não está, como nós dizemos, muito boa, nós procuramos uma forma de melhorar essa situação. E é justamente quando nós fazemos isso, é que nós abrimos essas brechas para que o nosso anjo guardião, que está sempre conosco, tentando nos auxiliar, nossos mentores, para que eles consigam se fazer ouvir. Porque eles estão sempre tentando nos ajudar, mas nem sempre nós estamos conectados com eles. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Isso aqui é fenomenal, porque Emmanuel coloca quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Então aqui ele reforça uma vez mais que não tem problema nenhum eu ter essas facilidades materiais. Qual o problema? Nenhum. Se eu conseguir isso de forma honesta e se eu não estou fascinada por essas vantagens terrestres, a palavra fascinação, estou iludida, não estou conseguindo perceber direito. Se eu não me deixo levar por esse sentimento, não tem o menor problema. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Mais uma vez, o trabalho. O trabalho no nosso burilamento, o trabalho material e o trabalho voluntário, seja ele de qual natureza for. Não importa a atividade. E olha só que interessante que Emmanuel diz, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso. Quem são esses vanguardeiros do progresso? São todos aqueles que passaram por nós e que se superaram. Chico Xavier da vida. Quantas dificuldades o Chico teve. E ele passou por todas elas. Quantas humilhações o Chico passou, por quantas humilhações ele passou, até tapa na face, enquanto ele estava trabalhando no bem, ele recebeu. Recebeu de uma pessoa que estava, obviamente, muito angustiada, amargurada, não soube lidar com as suas emoções e estapeou o Chico. E ele, que era uma alma muito sensível, perguntou para o Emmanuel, foi conversar com o Emmanuel, saiu, foi lá para trás, na casa dele, e foi conversar com o Emmanuel, perguntou, mas eu não tenho razão de estar chateado? E qual foi a resposta de Emmanuel? Você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Volta e vai trabalhar. E o que o Chico fez? Ele não discutiu, ele não reclamou, ele não falou mas, ele foi. Então, essa disciplina que esses vanguardeiros, como ele diz aqui, Emmanuel, vanguardeiros do progresso, mostraram para nós, é algo impressionante. Porque às vezes a gente tem um problema de saúde, não pode comer determinado alimento.
a gente não consegue cumprir à risca a dieta por causa da nossa indisciplina. É claro que existe por trás, a gente não está simplificando aqui, até porque eu nem sou médica, nem sou nutricionista, mas é claro que existe algo por trás, muitas das vezes, dessa necessidade de fazermos algo, principalmente em relação à comida. Mas nós precisamos então voltarmos para dentro de nós e nos perguntarmos por que nós estamos fazendo algo que nos machuca, que maltrata o nosso corpo, que é nosso templo sagrado. É a disciplina. Às vezes precisamos de uma ajuda psicológica, às vezes precisamos de medicamentos, mas para que nós possamos perceber do que nós precisamos, em primeiro lugar, é preciso olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos: por quê? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tendo essa atitude que sempre me traz problemas? Não é? E seguirmos. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada. Equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Sempre o caminho do meio. Onde estivermos, apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos. Mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres na concretização do bem alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Esse finalzinho aqui, como toda a página, traz-nos muitas oportunidades de reflexão, porque nós falamos assim, que seja feita a vontade de Deus. Mas como é que nós vamos perceber qual é essa perfeita vontade de Deus se nós não estivermos em consonância com a lei do amor? Se nós não estivermos, como ele está dizendo aqui, cumprindo com os nossos deveres na concretização do bem. Porque tudo que é alcançado por nós vai nos ampliando a mente. Cada dificuldade que nós temos e que nós vencemos mostra para nós algo novo. Não tem aquela fala que diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito? Exato. Se nós formos fiéis no pouco, se nós cumprirmos com o nosso dever naquele pouco, daqui a algum tempo esse pouco vai aumentando, vai se ampliando. Por quê? Porque nós estamos amadurecendo espiritualmente e nós estamos nos preparando para aquelas atividades, para a execução daquelas atividades. Deus não vai oferecer, não vai colocar nada em nossas mãos para que seja uma derrota para nós, um motivo de derrota. Tudo aquilo que chega até nós, chega porque Deus sabe do nosso potencial. E Ele espera que nós consigamos construir uma vida equilibrada, executando os nossos deveres, concretizando o bem, para aos poucos irmos percebendo a perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Imaginem se tivesse sido revelado a Paulo de Tarso tudo que ele teria que passar para a sua redenção. Se dissesse tudo aquilo para ele logo no início, como será que ele iria reagir? Será que ele seguiria? Será que ele teria coragem? Porque ele poderia até duvidar dele mesmo. Não, eu não vou conseguir. Não sei quantas chibatadas, muitas, não dá nem para contar. Prisões, surras que ele levava das outras pessoas,
ser negado, deixado de lado pelo próprio pai, não ser compreendido pelos amigos que ele achava que eram amigos verdadeiros. Então isso tudo é muita dor, é muito sofrimento. Mas foi dado a ele aos poucos. Ele foi vencendo as etapas e essas etapas foram se ampliando. Igual como Emmanuel fez com Chico. Eu não vou me lembrar agora dos números, mas quando Emmanuel conversou com Chico, ele disse que eles iam escrever, se eu não me engano, 10 livros. Aceita o trabalho? Não, vamos escrever. Aí ele produziu. Terminada aquela quantidade, olha, agora eu acho que nós podemos fazer um pouco mais. Vamos fazer? Não sei, 25. E ele foi. E chegou a esse número impressionante de quase 400 livros impressos. Quase 400 psicografados. Fora aqueles manuscritos que se dissolveram, que não eram realmente, que eu acredito, isso é uma opinião. Mas não é uma opinião só minha. Muitos dizem que foi como um preparo. Várias psicografias que ele havia feito viraram pó, porque não eram para vir a público. Mas ele foi se preparando, ele foi fazendo aos pouquinhos. Não dá para nós querermos chegar lá no fim da estrada se nós aqui no início não estamos convictos de que nós podemos fazer aquilo. Então é preciso que nós tenhamos essa confiança em nós, essa confiança em Deus e pensarmos: se Deus colocou esse obstáculo no meu caminho, ou se por alguma forma eu mesma construí esse obstáculo e Deus permitiu que esse obstáculo aqui ficasse, é porque eu posso transpor esse obstáculo. Então, companheiros, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós hoje. Para nós não desistirmos, ainda que as situações, que os momentos pareçam muito difíceis, muito desafiadores, ainda que pensemos: eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não consigo. Vamos nos lembrar de que somos filhos de Deus, que Ele muito nos ama e envia os seus emissários para velar por nós e nos auxiliar todos os instantes. Muito obrigada pela atenção, fiquemos todos com Deus e até o próximo encontro.